O melhor momento da história para comprar imóveis está passando, ele está quase acabando, nem todo mundo está acreditando nisso, mas nesse vídeo eu vou trazer alguns argumentos muito importantes para você poder refletir junto comigo e entender por que estamos vivendo realmente uma grande janela de oportunidade no mercado imobiliário brasileiro. Acompanhe até o final. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa gravando mais um vídeo sobre o mercado imobiliário aqui no canal do Portal VGV e hoje a gente vai falar sobre esse momento que estamos vivendo, que muitos têm dito que é o melhor momento da história para poder comprar imóveis e de fato é, eu também acredito nisso, só que esse momento ele está passando, esse melhor momento, essa grande janela de oportunidade que estamos vivendo está quase acabando, o que não significa que depois vai ficar ruim, porém não vai ficar tão bom quanto está hoje, enquanto estamos vivendo esse momento de hoje. E é sobre isso que a gente vai fazer uma breve reflexão nesse vídeo. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que tudo isso que eu vou colocar aqui é uma reflexão de um profissional que vive e respira esse ambiente todo dia e que também investe, que também é comprador de imóveis. Então todas essas informações, elas são reflexões para que você possa tirar aí algumas informações e acabar formando a sua própria opinião. Não representa nenhum tipo de recomendação expressa para que você compre ou para que você venda, em hipótese alguma. São informações que pretendem contribuir para que você forme a sua própria opinião. Em segundo lugar, é importante a gente dizer que está se referindo aqui a imóveis residenciais, com a finalidade aí realmente ou de moradia ou de investimento. Porém, estamos falando do segmento residencial. Isso colocado, é hora da gente fazer essa análise, que pode ser uma análise muito importante para você que está querendo comprar um imóvel ou até mesmo para você que é corretor de imóveis, você que tem uma consultora, uma imobiliária e que também quer refletir um pouco melhor sobre esse momento do mercado imobiliário para poder orientar corretamente seus clientes. Bom, então vamos lá. Eu comecei esse vídeo dizendo que estamos vivendo hoje o melhor momento da história para poder comprar imóveis e que esta janela de oportunidade, veja bem a expressão que eu utilizei, janela de oportunidade, ela está quase acabando, ela está quase se fechando. E isso significa o quê? Significa que, em termos atuais, o momento é muito propício para pessoas que realmente querem fazer aquisição de imóveis, desde que atendam um requisito muito importante, que é o que eu vou falar no final desse vídeo. Porém, de uma forma geral, é um momento muito propício. E por que esse é o melhor momento? Por que esse é o momento mais propício? Para poder responder essa questão, eu vou elencar alguns fatores que eu já venho repetindo aqui em alguns vídeos e que eu vou sintetizar agora nessa explanação. E o primeiro desses fatores é o preço dos imóveis. Ao contrário de outros momentos econômicos que nós já vivemos, ao contrário de outras épocas, de outras situações, hoje nós temos no Brasil um equilíbrio muito grande de oferta e demanda. O que isso significa na prática para quem está querendo fazer negócios, para quem quer comprar ou para quem quer vender? Significa que, de uma forma geral, a quantidade de imóveis que está sendo ofertada no mercado é uma quantidade muito compatível com o real interesse daquelas pessoas que querem comprar. Ou seja, a figura do especulador imobiliário ou a figura daquele construtor muito ganancioso que colocou muitas unidades no mercado em outras épocas, hoje isso praticamente não existe mais. Até existe, mas é uma grande minoria. Hoje, quando a gente vê o mercado acontecendo de uma forma geral, a gente vê que esse equilíbrio entre oferta e demanda, ele está muito bom, ele está muito saudável. Tanto é que nos últimos anos, isso não é uma coisa exclusivamente de agora, mas nos últimos 2 anos, a gente poderia dizer, a gente vê que os preços dos imóveis, eles não vêm tendo grandes oscilações conforme tiveram no passado, em que muitas vezes ele estava muito caro e de repente as construtoras ou os proprietários tiveram que dar grandes descontos e o preço caiu muito abruptamente, ou em outras épocas que estava faltando imóvel no mercado para determinadas tipologias e aí o preço subia muito repentinamente, ou seja, no momento atual, esse tipo de situação não acontece mais. Isso é um grande sinalizador de que o mercado está saudável para quem quer comprar. Dificilmente quem compra um imóvel hoje, ele vai ver o seu bem desvalorizar, ele vai perder dinheiro com aquela aquisição que foi feita.
E além de não perder dinheiro, a gente vê que existe essa real possibilidade de valorização. Por quê? Porque com o mercado imobiliário mais saudável, o imóvel geralmente é um bem que vai acompanhando, né, a economia de uma forma geral. Então, a economia começando a se recuperar, andar num ritmo um pouco mais rápido, né, vamos dizer assim, um ritmo um pouco mais ascendente, o que vai acontecer com os imóveis? A tendência é que também fique acompanhando essa curva e que esse preço levemente vá subindo, sem grandes aí oscilações também. Portanto, se você tem o real interesse de fazer aquisição daquele imóvel para uma moradia ou até mesmo para um investimento e considerando que a gente não teve essa escalada de preços muito abrupta, isso por si só já é um bom indício, um bom sinal de que é um ponto de entrada interessante, né? Porque a tendência para o médio a longo prazo é uma tendência muito positiva e nesse momento atual você já tem aí um sinalizador de que você vai estar fazendo um bom negócio. Agora, quando falamos em imóvel, é muito importante a gente sempre considerar que estamos falando da maior compra que uma pessoa vai fazer na vida dela, né? Muito provavelmente a maior compra que alguém vai realizar na vida. Estamos falando de um produto de valor agregado altíssimo, de valor muito alto, e que na maioria das vezes é feita a aquisição através de um financiamento. São raras as vezes que as pessoas fazem aquisição, por exemplo, à vista. Até existe um mercado muito grande para compra de imóveis à vista, mas de uma forma geral, a gente vê que as pessoas elas fazem aquisição de um imóvel através de um financiamento imobiliário. E isso me leva ao segundo item que a gente tem que considerar para entender por que esse realmente é o melhor momento da história e por que estamos vivendo essa janela de oportunidade, que é taxa de juros. Hoje no Brasil, estamos vivendo o menor patamar da história da taxa de juros. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, uma taxa que serve como balizador para várias outras operações aí de crédito e financiamento, hoje está no menor patamar da história, que é 2%. É um patamar realmente muito baixo. Nós nunca experimentamos no Brasil uma taxa de juros tão baixa quanto essa. E o que significa para você que está querendo comprar imóvel? O que significa para você que está querendo vender imóvel? Significa que, com a taxa de juros baixa, a taxa final praticada pelos bancos, quando a gente fala em financiamento imobiliário, ela também está baixa. Por quê? Porque, de certa forma, acompanha a taxa Selic, essas operações de crédito. Isso significa que o custo do financiamento imobiliário ele ficou mais baixo, ele ficou mais barato. Significa que, se você tentou comprar um apartamento há 2 anos atrás, por exemplo, ou tentou comprar no ano passado, tá? Não precisa nem de ir muito longe. Vamos falar do ano passado. Se você tentou comprar esse apartamento no ano passado, por algum motivo não conseguiu, hoje, no momento que a gente está vivendo, esse mesmo imóvel que você viu, ele não teve uma oscilação de preço tão grande, conforme a gente falou no primeiro item. Esse imóvel ele não subiu tanto, ele não encareceu tanto, só que por outro lado, a taxa de juros caiu e a possibilidade de você comprar esse mesmo imóvel ela é muito maior. Por quê? Porque com a mesma renda que você tinha no ano passado, quando você vem para essa taxa de juros que está sendo praticada agora, significa que o montante que você consegue financiar, ele acaba ficando maior. Ou, o que é mais positivo ainda, o valor da parcela que você vai pagar do seu financiamento, o valor que você pagaria no ano passado, se você for considerar a mesma operação hoje, esse valor ele vai estar mais baixo. Isso é uma grande oportunidade realmente para quem quer comprar ou para quem quer vender. Por quê? Porque se vai vender através de um financiamento, você vai ter muito mais clientes também com essa capacidade de fazer essa aquisição. E falando ainda em financiamento imobiliário, é muito importante observar que todos os bancos aí particulares, bancos públicos, enfim, existe uma grande boa vontade, um grande interesse do segmento bancário para poder atuar no setor imobiliário. Então existe uma competição muito grande hoje entre os bancos que fazem com que essa taxa final, né, o que a gente chama de taxa balcão, que é a taxa final praticada pelos bancos na hora de conceder esse crédito imobiliário, façam com que essa taxa ela realmente seja pressionada para baixo, favorecendo quem está querendo fazer aquisição de um imóvel. E além dessa taxa ela está sendo pressionada para baixo, a gente vê que existe uma diversidade de produtos financeiros para você poder fazer essa aquisição. Então, antigamente você tinha lá poucas opções em termos de produtos de financiamento imobiliário, né? Produtos de crédito imobiliário. Hoje você já vê produtos diferentes, né? Produtos aí que são pré-fixados, produtos que são pós-fixados, produtos que são atrelados à inflação, financiamentos aí que são feitos através de outras modalidades. Enfim, você tem uma diversidade muito grande de opções de crédito imobiliário
para poder atender o seu perfil. Então, de acordo com o seu perfil, se você é mais conservador, se você é mais agressivo, se você tem um pouco mais de conhecimento de economia, se você acredita que a taxa de juros vai cair, vai subir ou vai se manter igual, enfim, existe uma diversidade muito grande de opções para quem quer financiar um imóvel, para quem quer comprar um imóvel financiado. E isso, novamente, é uma grande oportunidade para você. E para poder finalizar, o terceiro item que mostra que realmente estamos vivendo essa janela de oportunidade. Lembre bem, quando eu falei, grave essa expressão que eu estou dizendo, janela de oportunidade, porque essa janela de oportunidade, que é o melhor momento da história para comprar imóvel, ela está próxima de se fechar. E o que seria esse terceiro item? A inflação. É isso mesmo, inflação. Mas como assim inflação, Bruno? É inflação. E aí que eu chamo muito a sua atenção, a sua especial atenção para esse item. Por quê? Porque ao mesmo tempo que esse item mostra que estamos vivendo o melhor momento da história, ele também mostra que esse melhor momento da história está muito próximo de acabar. Essa janela de oportunidade que reúne todos esses elementos favoráveis está muito próxima de acabar. Que é o seguinte: durante um bom tempo, recentemente agora, falando aí nos últimos anos, todos nós pudemos experimentar uma grande estabilidade em diversos aspectos que dizem respeito aí à nossa economia de uma forma geral. E um desses aspectos é justamente a inflação. Nós não vimos grandes oscilações de preço a ponto de deixar a gente preocupado, né? Nada muito perto aí do que aconteceu nos anos 80, 90, quem viveu nessa época deve lembrar do fantasma da inflação. Eu não estou nem dizendo desse tipo de inflação dessa magnitude. Porém, nos últimos anos, a grande realidade é que nós experimentamos aí uma estabilidade muito boa com relação ao comportamento dos preços de uma forma geral. Porém, recentemente, por N motivos, por diversos motivos, e eu não vou enumerá-los aqui porque não é o propósito desse vídeo, estamos vendo hoje uma certa insegurança com relação ao custo de muitos produtos que nós adquirimos, inclusive o imóvel. E aí que eu chamo a sua atenção, porque essa janela de oportunidade ela pode estar muito próxima de se fechar e os preços, conforme eu comecei esse vídeo falando, né, que hoje aí estamos ainda em patamares muito bons, nós já começamos a ver que a tendência desses preços é começar a dar uma leve esticada para cima. Mas Bruno, por que esses preços eles devem dar uma leve esticada para cima se você mesmo falou que hoje a gente tem um bom equilíbrio entre oferta e demanda? É justamente por conta da inflação. Recentemente, estamos vivendo um momento muito crítico no mercado com uma escalada de preços de insumos básicos da construção civil. Se você for pegar para analisar todos os custos que compõem uma obra, uma construção, um prédio, uma casa, enfim, existe hoje uma escalada muito grande de preços. E eu não vou entrar no detalhe por que esses preços estão subindo ou não estão subindo, porque essa já é uma outra polêmica e é assunto para outros e outros vídeos. Mas o fato é que os materiais de construção eles estão tendo uma alta muito grande e não tenha dúvida que quanto mais caro for uma obra, mais caro vai ser o imóvel. Por quê? Porque os construtores eles vão repassar esse aumento do custo consequentemente para o imóvel, né? Para quem compra imóveis na planta, por exemplo, né, as prestações aí são corrigidas pelo INCC. Isso mostra o quê? Que quando você tem um aumento no custo da construção, automaticamente você também tem uma correção ali no valor final daquela unidade. Então, para quem esperar muito e se essa inflação continuar avançando, o que vai acontecer? Esses preços eles vão subir. Isso é tão real, pessoal, que eu que trabalho com várias construtoras, trabalho com várias empresas, eu que monitoro o mercado imobiliário no Brasil inteiro, eu já tenho visto muitas empresas já começarem a corrigir o preço dos seus imóveis, especialmente os imóveis novos, né, os imóveis aí que estão sendo lançados ou os imóveis que estão em finalização de construção, as tabelas já estão virando, os preços já estão começando a ficar mais caros. E aquela pessoa que às vezes tem o interesse real, tem total condição, já tem a renda necessária, tem o valor da entrada, quer aquele imóvel, mas ela está demorando muito tempo para poder decidir o que está acontecendo, ela vai pagar mais caro. E aí, aquele melhor momento da história para você poder comprar o imóvel, ele pode estar passando, ele está no limite de passar e aí você pode acabar comprando um imóvel mais caro. Isso não significa que quando essa janela se fechar, você vai ter momentos ruins de aquisição. Não é isso que eu estou dizendo. Mas esse momento posterior ao que a gente está vivendo agora, ele não vai ser um momento tão bom, tão perfeito, tão completo como o momento atual. Então, se você está querendo comprar um imóvel para moradia ou para investimento,
tem uma frase que eu gosto muito que diz: os investidores experientes sabem que o verdadeiro lucro está no momento da compra. Então esse realmente pode ser um bom sinal aí para poder fazer uma boa compra e um bom negócio. E se você é corretor de imóveis, eu acho muito importante você orientar corretamente o seu cliente. Não fica só tentando tirar a venda dele, não fica só tentando forçar para que ele feche o negócio. Oriente, leve informação, apresente esses dados, apresente esses argumentos para que ele possa ter realmente condições para poder decidir. Porque se ele demorar muito, ele pode ter que pagar mais caro lá frente, ou o que é pior, se ele demorar muito, ele pode ser que não consiga comprar lá na frente. Ou seja, preços hoje ainda estão bons, porém estamos vendo a tendência de alta no curto prazo e isso pode sinalizar aí que quem não comprar agora pode acabar tendo que pagar mais caro lá na frente. Segundo item, taxa de juros. Hoje, menor patamar da história. Agora, conforme o próprio Boletim Focus, que é o relatório que o Banco Central emite semanalmente, já mostra, existe uma expectativa da taxa de juros ir até a 6% no médio para o longo prazo. Ou seja, hoje financiamento imobiliário é acessível, amanhã pode ser que não esteja tão acessível assim. E o terceiro item, inflação. Hoje, ainda no limite, porém, já começamos a ver aí uma pressão muito grande para poder levar para cima. E se essa inflação for para cima realmente, aí todo o resto, não tenha dúvidas, vai fazer com que tudo fique mais difícil. Agora, eu falei no início desse vídeo que tudo isso, todo esse melhor momento da história pode fazer sentido para você desde que você se atente a um item especial, que é o item se você tem realmente condições de comprar. Por quê? Porque não adianta você estar no melhor momento da história e às vezes se apertar e acabar fazendo um negócio que está além da sua capacidade. Então, sempre revise a sua real condição, a sua real capacidade para que você possa fazer um negócio bom, um negócio sólido, um negócio seguro e principalmente um negócio que não vai colocar um limitador muito grande, tanto em você quanto principalmente na sua família. Por quê? Não existe nada mais importante do que a felicidade da nossa família, do que viver em harmonia, do que viver em paz e viver com tranquilidade. Se você, por acaso, ainda não tiver condições de fazer essa aquisição, esse é o melhor momento da história, mas não desanime, porque isso não significa que você nunca vai poder comprar o imóvel. O melhor momento realmente é aquele momento que você pode comprar. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha contribuído com você, com a sua opinião e tenha te ajudado a decidir. Eu gostaria muito de saber o que você achou desse vídeo. Escreve aqui embaixo no comentário, me fala se ele te ajudou, me fala se você acredita que isso faz sentido ou não faz sentido. Escreve aqui embaixo, vamos debater. Eu gosto muito de debater com todo mundo que comenta aqui nos nossos vídeos, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente forma uma nova opinião. E aproveito e te convido para se inscrever aqui no canal do Portal VGV. Clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e continue acompanhando vídeos todos os dias sobre o mercado imobiliário. Um abraço!